Olá pessoal, nós temos falado dos estilos de época na literatura brasileira e hoje vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Olha que bacana aqui essa ilustração. Aqui os vários diversos povos que compõem a cultura brasileira, nossa etnia, nossa diversidade cultural, muito bacana, não é? Vamos falar primeiro das características gerais do modernismo no Brasil. Olha, as características gerais são essas aqui, ó. Liberdade na criação, é um rompimento geral, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? Um rompimento geral, liberdade na criação, rompimento com o tradicionalismo, busca de uma linguagem nacional, nacionalismo e formação de identidade, representação do cotidiano, humor, ironia, versos livres, quer dizer, não se preocupar, os autores do modernismo não se preocupam com o tamanho dos versos, porque antigamente se eram decassílabos, tinha que ter todos os decassílabos, se eram dodecassílabos, todos com as 12 sílabas. Aqui não, viu? Aqui versos livres, humor no poema, humor na literatura, sim, senhores. Ironia na literatura, sim, senhores. Já se ensaiava isso aqui desde o Barroco, não é verdade? Então, não tem problema. Então, é isso aí. A essência dele é do movimento que já acontecia na Europa, ok? Vamos lá, então. Contexto histórico. Quando é que esse rompimento com os padrões tradicionais aconteceram? Quando aconteceram essas propostas do modernismo no Brasil? Vamos nos situar primeiramente historicamente. Essa República Velha, que é até bom você guardar aí, que aconteceu de 1894 a 1930, imperava no Brasil durante o início do século XX. E aí é que aconteceu o modernismo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Foi em 1922, então está muito bem aqui dentro. Aí o que aconteceu? Já as oligarquias que estavam aqui controlando tudo, a abolição da escravatura, porque os índios foram livres, mas também não estavam satisfeitos porque perderam a sua moradia, certo? Alguns continuavam nas fazendas ganhando pouco mesmo, e também muitos foram substituídos pelos imigrantes da Itália e do Japão, né? Então o povo estava já insatisfeito, querendo que fosse mudada alguma coisa, né? A questão da Primeira Guerra Mundial também, que dificultou a importação de produtos. Olha, o povo vive insatisfeito há muito tempo. Engraçado, mesmo com a abolição da escravatura? Sim, mesmo com a abolição da escravatura. Então, olha, a corrente brasileira segue assim a tendência do movimento modernista europeu, que teve como proposta romper com o tradicionalismo e se aproximar da realidade social do momento. Tá bom. Em linhas gerais, o modernismo no Brasil nasceu a partir da insatisfação política e da busca pela formação de uma identidade nacional. Guarde isso aqui, por favor, para você conhecer literatura, para você conhecer como é que surgiu o modernismo no Brasil, ok? Ele surgiu, como eu disse, no início do século XX, né? Com a Semana da Arte Moderna em 1922. Essa Semana da Arte Moderna aconteceu dos dias 17 a 22 de fevereiro. 17 a 22 de fevereiro de 1922. Nós tivemos o cuidado de colocar para vocês que achamos uma ilustração aqui falando do convite, né, gente? Ó, tem até o preço convite aqui para a Semana da Arte Moderna. 300 mil reais deve ser, viu? A Semana da Arte Moderna. Amanhã, olha como é que escrevi amanhã, gente. 17 de fevereiro. E qual era a proposta? As ideias de valorização do cotidiano e da cultura, aproximação com a linguagem popular e simplificação do discurso estavam de acordo com o modernismo lá na Europa. Okay? A estética modernista brasileira passou por 3 fases. Esta proposta de mudança não aconteceu assim de um dia para o outro. Começou quando? Com a Semana da Arte Moderna. Mas o modernismo no Brasil aconteceu com 3 fases que nós chamamos também de 3 gerações distintas. 3 fases, 3 gerações distintas nessa nova proposta do modernismo no Brasil, que quebrou todos os paradigmas estéticos vigentes até aquele período. Então nós vamos falar aqui dessas
três gerações do modernismo brasileiro, não é? Três gerações. Eu vou falar dessa primeira geração aqui, que é a geração heróica. Tá? Ela é heróica porque é o quebra-tudo, é a proposta de tudo. Começou com a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna não foi bem aceita. As pessoas estavam acostumadas com a estética, diríamos, imposta até então. As pessoas não queriam mudar. Não adianta falar que tinha medo do novo, essa coisa. Não, queria mudar. Então estava num lugar tranquilo, não é? Confortável. Não vamos mexer em muita coisa, não. Monteiro Lobato mesmo foi para os jornais, desceu além nessa Semana da Arte Moderna aqui, que é um movimento que não ia durar muito e tal. Depois ele mesmo acabou, né, se ingressando no modernismo brasileiro. Mas olha, essa primeira geração heróica ao nosso símbolo aqui, né? A segunda geração da consolidação e a terceira geração das novas propostas dentro do próprio modernismo, ok? Então as coisas foram se encaixando e assim que aconteceram as três fases ou as três gerações do modernismo no Brasil. Então nós vamos falar da primeira geração, a primeira fase. Foi inaugurada, vocês já sabem, eu já falei, 1922, com a Semana da Arte Moderna, ok? Esta primeira, aqui ó, a manifestação foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, lembram do convite que eu mostrei aqui agora, não é? Com exposições, palestras, estágios de poesia, música e dança, as atividades representaram uma nova perspectiva de renovação do ambiente artístico-cultural da época, também conhecida essa primeira fase como fase heróica, que tentou definir posições, papapá. Gente, não funcionou, foi um fracasso a Semana da Arte Moderna, isso aqui eu estou contando para vocês, ok? Por fora, um fracasso, vaias. Olha, esses nossos heróis da Semana da Arte Moderna, eles merecem ser chamados de heróis mesmo, tiveram que suportar toda aquela crítica negativa a respeito das novas propostas. Por isso é chamada essa primeira fase de fase heróica. Bem, quais são as características dessa fase heróica, essa fase do quebra-quebra? Vamos romper com tudo de uma vez. Releitura da crítica dos símbolos da nacionalidade, liberdade de criação, anti-acadecismo, liberdade formal, nada de formalidade não, né? Ironia e aproximação entre fala e escrita. Que é isso? Eu posso fazer na poesia o que eu falo no dia a dia? Meu Deus do céu! Releitura do passado histórico, regionalismo, nacionalismo crítico, tudo isso aqui como característica da primeira fase, ok? Bem, ainda nessa primeira fase, ou chamada primeira geração, nós temos os principais manifestos do modernismo no Brasil. Manifestos da poesia do pau-brasil, foi lançado. Tinham grupos que lançavam. Não é assim, só a Semana da Arte Moderna, não. Eu poderia dizer que a Semana da Arte Moderna estaria aqui, ó. Tá? Mas depois da Semana da Arte Moderna, porque ela aconteceu em 1922. Olha os manifestos, 1924, Manifesto para o Brasil, Manifesto Verde e Amarelo, 1926, Regionalista de Recife, 1926, Grupo ANTA, teve o Grupo ANTA, 1927, Movimento Antropofágico, em 1928, foram alguns manifestos literários dentro desta primeira fase, com os grupos lançando essas novas ideias, ok? Novas propostas dentro dessa geral do modernismo, ok, gente? Ainda na primeira geração nós tivemos algumas publicações, revistas, né? Por exemplo, Claxon em 1922, Estética em 1924, Claxon saiu logo, né? A revista em 1925, Terra Roxa e Outras Terras em 1927, Revista de Antropofagia, que já coincidiu com o movimento antropofágico, né? Em 1928. Ainda na primeira geração, nós tivemos o cuidado de separar para vocês aqui como é que saíam essas revistas, né?
Era tudo isso aqui na tipografia, colocado letra por letra, gente. Era o maior trabalho fazer isso aqui, não é? Vocês não estão entendendo nada aqui, porque já mudou muita coisa aqui, não é? Aqui, modinha do pernilongo, né, gente? Pelo amor de Deus, tem uma série de outras coisas aqui, e que as pessoas estavam, naquela época, fazendo, né? Que estavam aí publicando, só para vocês terem uma ideia de como era. Né? Principais autores desta primeira fase, dessa primeira geração, né? Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar e Pau Brasil, aqui ó, a capa da Índia que nós estamos tendo cuidado, viu, para passar isso para você aqui, ó. Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada, né? E Macunaíma são as principais obras dele. Tá? Vamos lá então, principais autores e obras ainda, Manuel Bandeira, que muita gente conhece, né? Então ele começou com Libertinagem. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de como é essa literatura libertária da primeira fase do modernismo no Brasil. Senão eu falo, você deve estar pensando, então fala, mostra aí pra gente que, como é que era a literatura. Preste atenção, como é que quebra. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o nosso povo, né? Mas o nosso povo, a nossa identidade. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, deixa disso, dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui há uma quebra de paradigma, de regras, porque eu não posso começar até hoje, gente, em pleno século XXI, não posso começar nenhuma frase com pronome pessoal oblíquo no início. Então eu quebrei isso aqui, ok? Então ficou assim, ó, aqui, cigarro na poesia, pronome logo no início. Então essa foi a primeira fase. Eu termino com esse modelinho para vocês verem de Oswald de Andrade. É isso aí. Pois é, terminamos a primeira fase, a primeira geração do modernismo no Brasil. Esse material está disponibilizado para você no link da descrição. Só você preencher ali um formulário e você vai receber esse material, ok? Se você gostou das nossas dicas aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber tudo sempre atualizado, ok?